Que a paz de Cristo esteja com todos. É o irmão Paulo Machado, aqui no canal Sobrevivendo na Tribulação. Que a paz de Cristo inunde o coração de vocês e a sabedoria que é dada pelo Espírito Santo venha abrir os olhos de todos aqueles que escutam essa mensagem, esse testemunho, para que saibam como discernir e como estar nos caminhos que o Senhor designou para cada um trilhar aqui na terra. Talvez você que tenha acompanhado o canal Deixados para Trás e aí agora encontra o irmão Paulo Machado nesse outro canal, talvez você possa estar pensando que o canal Deixados para Trás foi um erro. Não foi um erro. O Senhor em momento nenhum censurou o canal. Na verdade, eu vim para este canal devido às novas revelações que o Senhor quer trazer através da vida do irmão Paulo. Eu tomei esse procedimento para não misturar as duas coisas. O canal Deixados para Trás tem muitos e muitos ensinos, porém agora estamos subindo degrau mais acima de revelações, de ensinos. É necessário que nós venhamos a crescer. E por que é necessário que nós venhamos a crescer? Nós encontramos a respeito disso lá em Hebreus capítulo 5, 13 e 14, quando o apóstolo Paulo diz assim: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Perceberam? O quão importante é que nós venhamos a crescermos espiritualmente, subirmos os degraus espirituais no conhecimento, na graça, na experiência com o Espírito Santo de Deus. Nessa revelação dada aqui em Hebreus, nós vemos que essa experiência da justiça, o alimento sólido, como diz para os adultos, vai fazer com que nós venhamos a nos tornar aptos a discernir tanto bem quanto mal. A palavra de Deus, ela é imutável. Se ela está dizendo que nós temos que crescer, nós temos que crescer. E é isso que o Espírito Santo de Deus veio instigar o irmão Paulo a me chamar a atenção, que nós temos que subirmos os degraus espirituais. E é isso que eu venho convocar a você, junto com o irmão Paulo, termos entendimento. Olha bem, eu quero que você veja olha só como é necessário termos esse crescimento. Olha como nós tomamos como, por exemplo, exemplos para nós, os apóstolos. Vamos tomar, por exemplo, o apóstolo João, ao qual, no começo, quando andava com o Senhor Jesus, ele e o irmão dele disseram assim, quando uma certa cidade não aceitou o Senhor Jesus, ele disse: Senhor, quer que oramos e caia fogo do céu e consuma? E o Senhor Jesus olhou para eles: vocês não sabem nem o que vocês estão falando. Porém, vemos o crescimento do apóstolo João, quando ele vai escrever o Evangelho de João, que ele fala do amor, e ele diz: filhinhos, se alguém não ama ao seu próximo, não conhece o Senhor, porque aquele que conhece o Senhor ama. Nós vemos um crescimento espiritual nele, ao ponto de, quando ele vai escrever o livro de Apocalipse, ele fala lá no capítulo 1: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e seus cabelos eram branco como a lã, branca como a neve, e seus olhos como uma chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas.
E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 gumes, e o seu rosto era como o rosto do sol, quando sua força resplandece. E quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Ele me pôs em pé, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Vocês acham que para ele chegar nesse teor dessa revelação, nessa experiência da qual muitos de nós gostaríamos de ter, você acha que ele continua da mesma forma que quando ele começou com o Senhor Jesus? Nós encontramos, por exemplo, o apóstolo Pedro, que quando lá no Getsemane, no momento de ira, pegou a espada e atacou o servo do sacerdote, chamado Malco, e cortou a orelha. No entanto, nós vemos o crescimento de Pedro, quando ele, lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, fala, inspirado pelo Espírito Santo, e dá aquela declaração, explicando a promessa que havia de chegar e que foi cumprida através do Senhor Jesus, a descida do Espírito Santo. Ao ponto de nós vermos o apóstolo Pedro lá na segunda carta dele, no capítulo 3, versículo 10, ele sem conhecimento nenhum, sem sequer imaginar o que seria uma guerra nuclear, uma bomba nuclear, fazendo uma declaração dos últimos dias antes da igreja subir, uma declaração estrondosa a respeito disso. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, quando ele diz assim: mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Olha o teor da revelação. Você acha que para chegar nessa revelação ele continua da mesma forma como quando ele começou? Nós encontramos o apóstolo Paulo no começo do caminhar com Cristo, falando para um soldado, dizendo que ele era romano, devido ao medo que ele estava de que fosse tratado de forma rude. Claramente ele mostrando que estava com medo. No entanto, nós vemos esse homem crescendo ao ponto de escrever todas as cartas, a maioria das cartas do Novo Testamento. E quando ele chega numa revelação como a que está lá em 2 Coríntios capítulo 12, do 2 ao 4, quando ele diz assim: conheço um homem que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Você acha que para ele chegar nesse teor, nessa experiência que muitos de nós gostaríamos de ter tido, você acha que ele continua da mesma forma de quando ele começou os seus primeiros passos com o Senhor Jesus? Ele mesmo fala em uns versículos abaixo, ele diz: e por causa dessas revelações foi-me dado um espinho na carne, para que eu não me sobressaísse, me exaltasse devido a essas revelações. Nós encontramos lá em 2 Timóteo capítulo 4, 7, ele fazendo uma declaração espiritual tremenda, quando ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Olha só o nível espiritual que ele chegou para dar uma declaração como essa. Queridos, vocês analisem uma coisa, olhem como o Senhor Jesus, falando a respeito da volta dele para buscar a igreja, ele deixou claro que esse período que antecede a volta vai ser um dos períodos piores que existe na humanidade, a ponto do Senhor Jesus dizer assim, quando os apóstolos perguntaram: quando é que tu voltará? E quando acontecerão essas coisas?
Mateus capítulo 24, ele diz: não se engane, porque não será assim. Porque haverá guerras, rumores de guerras, e surgirão muitos falsos profetas. Os falsos profetas. A situação vai ser tão drástica que em 1 Timóteo capítulo 4:1, o Espírito Santo de Deus fala através do apóstolo Paulo, está dizendo assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olhe só como é o período que está para começar. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês acham que o inimigo das nossas almas, uma vez que perdeu uma batalha em relação à sua vida, que você que me escuta, você acha que ele vai continuar da mesma forma, atacando da mesma forma? Satanás é infinitamente mais inteligente do que qualquer ser humano na face da terra. E ele sabe como agir, como derrubar um cristão. E sempre de forma mansinha, se escondendo, fazendo com que o cristão venha não identificá-lo. Vamos tomar como, por exemplo, uma partida de futebol. 2 times se enfrentando, aí um time ganha. Dali um tempo os dois vão se enfrentar de novo. Eu faço uma pergunta: aquele time que perdeu, que vai enfrentar o mesmo time de novo, você acha que para ele ganhar ele vai continuar da mesma forma? Tem que continuar da mesma forma? Ou ele vai ter que se preparar muito mais, vai ter que mudar a estratégia, mudar as escalação, mudar os jogadores? O inimigo das vossas almas, ele vai se especializando cada vez mais, até ele conseguir derrubar cada um de vocês. Até derrubar cada um de nós, porque o irmão Paulo que está trazendo essa revelação para vocês é o que primeiro sofre com tudo isso. E se nós não buscarmos o Espírito Santo de Deus, não mudarmos a nossa atitude, não crescermos espiritualmente, quando começarem essas coisas que está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, nós não vamos conseguir identificar e discernir o bem e o mal. Portanto, é necessário, urgente, que nós venhamos a crescer espiritualmente. Por isso, presta atenção no que o Senhor Jesus está dizendo nessa mensagem. Muitos estão enganando-se e sendo enganados, achando que são movidos pelo meu espírito, mesmo possuindo muitas vaidades do mundo. Meu espírito não opera em tempos cheios de vaidades. Isto é fruto desse evangelho falso que alega, segundo eles entendem, que o importante é um coração reto. Aí, por causa disso, as igrejas estão cheias de ovelhas mortas espiritualmente. Ovelhas que não têm a mínima condição de discernir entre o pecado e a santificação, entre o bem e o mal, entre Deus Pai e Deus Mamon. Estes falsos mestres distorcem as Escrituras para levar o povo a seu bel prazer. Tomo, por exemplo, a teologia da prosperidade. Eles gostam muito de dizer que eu vim para que tenham vida e em abundância. Gostam muito de dizer que se pedirem oração recebereis bens do mundo. Gostam muito de dizer que eu sou o dono do ouro e da prata, e por aí vai. Sim, isto está escrito, mas a interpretação está errada. Jamais eu falaria uma coisa e depois anularia. Isto é confusão, e tudo que é confusão não vem do Pai, é do maligno. Analisem, como pode, segundo entendimentos, eu ter deixado estes versículos registrados
e depois dizer que não é bem assim. Não, o que realmente o meu espírito quis dizer através dos escritores do Novo Testamento é que para a igreja existem bens materiais, saúde e prosperidade, mas isto não deve ser o foco. Os falsos profetas ignoram as passagens onde digo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Pensai nas coisas de cima e não nas de baixo, porque as de baixo são temporais, mas as de cima são eternas. Não ajunteis tesouros na terra, mas ajunteis tesouros no céu. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque antes mesmo de pedir ao Pai em oração, Ele já sabe o que vos é necessário. O dinheiro é a raiz de todos os males. Pedis e não recebeis, porque pedis para o vosso próprio deleite. Os falsos profetas estão, na verdade, levando o povo à perdição e promovendo a morte espiritual daqueles para quem o meu sangue foi derramado. A teologia da prosperidade é difundida nas igrejas de porta larga e elas estão cheias. Igrejas onde pode tudo e mais um pouco. Pode principalmente as vaidades. Ora, veja o que está escrito. Portanto, que vos torna belas e admiráveis não devem ser os enfeites exteriores, como as tranças dos cabelos, como as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Os falsos mestres alegam que esta passagem que acabei de mencionar fala da moda daquela época e, portanto, não se aplica nos dias atuais. Aplica-se sim, pois a moda daquela época ainda existe hoje, e mais ousada ainda. A moda exterior que modifica o que eu criei. Cabelos pintados, corpos modificados, pinturas e maquiagens que passam uma imagem falsa da realidade. Roupas que modelam corpos e mostram toda a silhueta daquilo que deve estar escondido. Vos digo que meu espírito não habita em templos com esta carga de vaidades. Eles alegam que não estão modificando, mas embelezando o que Deus criou. Mentira! É um enorme engano de Satanás. A ordem natural das coisas deve ser respeitada. Nascer, crescer, produzir, multiplicar, envelhecer e morrer. Leiam esta passagem que está em 1 de Pedro, capítulo 3, e verão como se portavam as mulheres santas do passado e como devem se portar as santas de agora. Pastores, vocês darão conta da vida de todas as ovelhas que estão descendo ao inferno por causa dos vossos pecados, que não querem largar do amor ao mundo, as vaidades e o amor ao dinheiro. Vocês falsificaram o Evangelho, trazendo um falso que não promove a renúncia, o sacrifício, nem a total santificação. Eu deixei escrito que no mundo a igreja verdadeira terá tribulação, dificuldade, perseguição, mas vós proclamai uma vida de facilidades e facilidades. Se eu, que sou mestre, sofri e fui perseguido, vós que sois servos também passarão por isto. Satanás vos enganou e vocês acham que são salvos, mas não são. Por vossa causa, o povo dessas igrejas não adora em verdade e não vislumbra o céu. Eles estão na terra, vivem na terra e nos seus corações desejam esta terra. Estas igrejas estão mortas espiritualmente e os demônios não têm medo, pois muitas ovelhas estão possuídas por legiões que promovem falsas sensações de pureza e santificação.
Quantas dessas almas estão sofrendo no inferno nesta hora, devido ao fato de nunca ter podido ser libertos realmente? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele.